E eu não tenho dificuldade de acreditar que os dinossauros existiram e foram extintos, porque mesmo enquanto nós estamos vivendo nas nossas pequenas, nas nossas vidas aqui, nos nossos poucos anos, animais foram extintos nesse período, existiam e já não existem mais. Outra coisa que a gente falou um pouquinho, a gente falou sobre dinossauros e a Bíblia, e foi a grande pergunta, né, que foi feita na aula passada. E aí? E os dinossauros? Rapaz, e agora? Como é que fica essa história? Tem algumas teorias que vão explicar isso, que vai dizer que existe um hiato, existe um espaço de tempo entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2. Eu não vejo nenhuma base para a gente poder pensar nisso, em como é que a gente poderia afirmar do ponto de vista científico ou com base bíblica, de como é que eu poderia dizer que existe um espaço entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2, em que quando Deus faz os céus e a terra, porque é isso que vai dizer Gênesis 1.1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Aí vai dizer que existe um espaço de tempo indeterminado, de milhões de anos, em que muita coisa aconteceu, em que os dinossauros teriam vivido. Não faz sentido essa ideia de história do hiato. Outra é a teoria das eras, em que no princípio criou Deus os céus e a terra. Tipo, foi a tarde e a manhã do dia 1. Esse dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 não seriam dias de 24 horas, mas seriam eras de milhares, milhões de anos, e que nesse momento existiria uma diferença muito grande entre o dia 5, em que você vai ter as aves e os animais marinhos vivendo, e até o dia 6, lá na criação do homem, porque são eras que se passaram entre o dia 5 e o dia 6. Logo, poderia ter havido tempo para você ter diversos tipos de animais marinhos que viveram há milhões de anos atrás, e aí você ter depois, entre a criação do sexto dia dos animais e dos répteis, dos seres viventes lá, até o momento em que Deus finalmente cria o homem, teriam havido ali também milhões de anos, e aí justificaria aquela questão dos dinossauros terem sido extintos há 65 milhões de anos e tal. Você tem essa grande diferença dos dias serem muito longos, então isso justificaria isso. Isso, na minha visão, é alguém tentando encaixar a Bíblia dentro da teoria da evolução, que não faz sentido na minha cabeça. A outra possibilidade é uma teoria literal, em que os dias que estão escritos, e no hebraico está escrito Yom, que em outros textos que a gente tem na Bíblia, que vai usar exatamente a mesma palavra Yom aqui, a gente tem até o Yom Kippur, que é o que vai ter lá com Esther lá na frente, que são dias de 24 horas. Então toda vez que a Bíblia tá falando, ele usa essa expressão aqui, Yom, ele está falando de um dia literal, um dia de 24 horas. Então eu prefiro acreditar realmente na teoria literal, em que Deus criou os céus e a terra em dias específicos, dias de 24 horas, porque foi à tarde e amanhã. Então ele está inclusive colocando essas características do dia. Então por que a gente querer inventar coisa aqui? Agora tá, como é que eu explico então o diacho dos dinossauros se a gente está pensando em dias que são efetivamente dias de 24 horas e eu tenho um monte de fóssil espalhado por aí? Como é que eu justifico então isso? Eu peço para a gente abrir lá em Jó 40. E eu não tenho dificuldade de acreditar que os dinossauros existiram e foram extintos, porque mesmo enquanto nós estamos vivendo nas nossas pequenas, nas nossas vidas aqui, nos nossos poucos anos, animais foram extintos nesse período, existiam e já não existem mais. Eu não tenho o número aqui, mas isso é fácil de você encontrar, qualquer pesquisa boba no Google, de quantos animais foram extintos nos últimos 100 anos, e você vai se surpreender. Eram animais que existiam e não existem mais, não existe mais nenhum. Mas vamos ler que interessante o que Jó fala no capítulo 40, a partir do verso 15, e eu vou ler. Estou lendo aqui na NVI, Jó 40, 15. Veja o behemote que criei quando criei você,
e que come capim como boi. Então aqui, ó, Deus está falando com Jó, e ele está falando de um animal que criou quando criou o ser humano, ou seja, no mesmo dia, no sexto dia. Que come capim como boi, ou seja, ele come capim, mas não é o boi, é outro bicho. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Sua cauda balança como cedro. Tem algumas versões antigas que vão fazer essa tradução de behemoth como rinoceronte. E eu não sei se vocês já viram o tamanho da cauda de um rinoceronte. É isso aqui, a cauda de um rinoceronte. Então ela não teria como balançar como cedro. É outro animal. Os nervos das suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são como canos de bronze. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um fóssil de um dinossauro. Realmente parece um cano de bronze, é um negócio absurdo. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, seu Criador pode chegar a ele com a sua espada. O seu Criador pode chegar a ele com a sua espada. Desculpa aqui na minha leitura. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lotos se deita, oculto entre os juncos do beijo. Peraí que tá com pouca luz aqui, deixa eu melhorar. Ó, os lotos o escondem à sua sombra, os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala, mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos? Ou prendê-lo em uma armadilha? Ou engaixá-lo pelo nariz? E aí eu vou ler o 41 de 1 a 10, dando sequência. Você consegue pescar com um anzol o Leviatã ou prender a sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar o seu queixo como um gancho? Você imagina que ele vai implorar misericórdia e dizer palavras amáveis? Acha que ele vai fazer um acordo com você para que você o tenha como escravo pelo resto da vida? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação, como se fosse um passarinho, ou pôr nele uma coleira para dá-lo às suas filhas? Poderão negociantes vendê-lo ou reparti-lo entre os comerciantes? Você consegue encher de arpões o seu couro e de lanças de pesca a sua cabeça? Se puser a mão nele, a luta ficará em sua memória e nunca mais você tornará a fazê-lo, ou seja, você morreu. Esperar vencê-lo é ilusão, apenas vê-lo já é assustador. Ninguém é suficiente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Ou seja, aqui só um parênteses, né? Deus está fazendo uma comparação com um animal que é uma besta, um monstro. Está falando, cara, se ninguém consegue resistir esse bicho aí, que fui eu que criei, imagina a mim. Só um parênteses, tá, desse texto. Então aqui a gente está falando de alguns animais que a gente não tem noção, a gente não consegue olhar no zoológico e no zoológico e ver que diacho de bicho que se enquadra nesse treco, nessa descrição aqui. E não tem nenhum outro texto que vai usar essa mesma expressão, essa mesma palavra behemoth aqui na Bíblia inteira. Então tudo que a gente tem é essa descrição, e é uma descrição de um animal esquisitíssimo, um animal muito diferente, um animal totalmente fora daquilo que a gente já viu no zoológico, ou em qualquer parque aquático, qualquer coisa diferente. E aí eu pergunto para vocês então, será que o Leviatã é um espinossauro? Porque a descrição do Leviatã é muito próxima desse espinossauro, e do Behemoth um saurópode. A descrição dele é muito próxima desses dois. Será? Não sei, não posso afirmar, não posso dizer com clareza, não posso bater o martelo, mas eu posso dizer com clareza de que eu acredito que dinossauros poderiam sim ter coexistido conosco, e aí algumas pessoas vão dizer, por que você não encontra então ossada de dinossauro com ossada de humano? Da mesma forma que você não tende a encontrar ossada de tigres e de leões com seres humanos, porque não é um ambiente que um ser humano gosta muito de ficar. É perigoso, não vai ter. E aqui tem algumas fotos que eu mostrei para vocês. Aqui tem um saurópode, tem um... eu acho que é um argentinossauro, não tenho certeza, e um tiranossauro rex aqui. São realmente, você vê a descrição, ela fica próxima daquilo que o texto bíblico vai dizer aqui na narrativa do texto de Jó.